Nossas perguntas, olha só, temos a pergunta aqui da Maiara Neto. A Maiara está presente aí, Maiara? Maiara mandou uma pergunta para a gente, mas não está presente, é isso? Vamos ver aqui. Vamos ver outra pessoa aqui, a Juliana Gomes. A Juliana está presente aí, Juliana? Juliana. Oi, tô sim. Ah, muito bem, a Juliana está por aí conosco. Boa tarde, Juliana. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e você? Tudo bom. Você é a xará da minha irmã também é a Juliana Gomes, né? E quando ela tiver umas contas para pagar, vou falar para passar para você, Juliana, porque o nome é o Não, eu mesmo, vou dar as minhas para ela, isso tem sim. que, tem que compartilhar isso aí, né, Juliana? Muito bem, Juliana. Olha só as perguntas da Juliana aqui, gente. E a Juliana vai nos ajudar aqui, né? Então, veja bem, a Juliana pergunta: é necessário realizar a avaliação do tensoativo na solubilidade? Uma vez que na dissolução em que é feito com a minha forma farmacêutica, princípio ativo mais recipientes, pode haver algum recipiente entre os existentes que melhora e aumenta a solubilidade do princípio ativo sem a necessidade de utilizar tensoativo no meio de dissolução. Muito legal a sua pergunta, Juliana. Muito legal. Essa questão do tensoativo, ela é uma questão que requer mesmo elaboração, porque você tem várias questões. Então, uma forma, Juliana, de trabalhar isso é você colocar o tensoativo no meio de dissolução. Mas nós podemos colocar o tensoativo também na formulação, que é como você está dizendo aí, mais ou menos. Né? Então, eu posso ter lauryl sulfato sódio no comprimido, não é isso, Juliana? Então, professor, porque assim, eu já vi, eu nunca realizei um teste de solubilidade. Na verdade, isso é uma atividade que vai entrar, tem planos de entrar no meu escopo, e Entendi. eu que vou fazer essa ponte, né? Da parte de Entendi. copo e tudo mais. Então, comecei a estudar essa parte mesmo da solubilidade. E aí eu tinha Isso. lido que, assim, você pode, lá durante a solubilidade, no ensaio, colocar o tensoativo lá nos meios Isso. que você está avaliando, Uhum. ou como tem essa possibilidade de, quando eu for avaliar lá no meu método de dissolução, o meu comprimido ter algum recipiente que facilite a solubilidade do meu fármaco, que está embutido lá na minha forma farmacêutica, então, às vezes, era dispensado essa avaliação. Não. Aí eu fiquei na dúvida. Exatamente. Então vamos lá, olha só. Então vamos separar as coisas. Primeiro, o ensaio de solubilidade. O ensaio de solubilidade é o seguinte: você vai fazer no primeiro momento sem qualquer tensoativo. Se você Certo. constatar, inclusive, que o fármaco é de alta solubilidade, bom, morre aí. Regressiva. Aham. Morre aí, é bem tranquilo quando o fármaco é de alta solubilidade. Se você constatar, Juliana, que o fármaco é de baixa solubilidade, e fazendo as suas continhas para encontrar as condições SYNC no ensaio de dissolução, você, com nenhum daqueles meios, você consegue atingir as condições SYNC, Juliana, você tem que voltar para o ensaio de solubilidade e aditivar aqueles meios de dissolução com os tensoativos, para você encontrar um que, usando na menor quantidade possível, te permita avaliar a solubilidade do fármaco e te permita, desculpe, avaliar a dissolução do fármaco, tá? Agora, Juliana, se você tem na sua formulação o tensoativo, muitas vezes você pode eliminar do meio de dissolução isso aí. Tá? Então, quando você coloca na sua formulação o tensoativo, você deve avaliar se vai ser necessário utilizar isso no meio de dissolução. Né? Existem, inclusive, umas coisas interessantes, viu, Juliana? Eu lembro que, há algum tempo atrás, a gente tinha eu não sei como está essa monografia, da clorpropamida, que é um fármaco usado como antidiabético oral, né? E é uma formulação muito interessante, porque é um fármaco de baixa solubilidade, tá bom? Então precisava de tensoativo na formulação. Entretanto, a formulação do referência já tinha esse tensoativo. Então, o meio de dissolução na farmacopeia americana era simplesmente água. Água por quê? Porque o comprimido no qual essa ensaio de dissolução foi baseado, que era o referência na época, né? Ele já tinha o tensoativo. Então, isso é a elaboração que é exigida de quem vai trabalhar com isso, né? Eu tenho que fazer um ensaio de solubilidade, primeiro sem tensoativo, depois eu coloco tensoativo. Eu descubro qual daqueles meios me permite atingir as condições SYNC.
E agora eu vou para o ensaio de dissolução com esses resultados de solubilidade. Entretanto, eu sei que no meu comprimido tem tensoativo. Então, aí, cabe a mim avaliar se será necessário, então, colocar esse tensoativo, viu? Por isso, Juliana, o estudo de pré-formulação é absolutamente indispensável para a gente poder ter sucesso na hora de criar um ensaio de dissolução. Porque a gente tem que ter um ensaio de solubilidade muito bem determinado. Então, professor, é só para ver se eu entendi. Então, assim, por mais que depois, quando eu for fazer meu ensaio de dissolução e o meu comprimido tem algum tensoativo e eu opte por tirar do meu meio, ali na dissolução, na fase de ensaio de solubilidade, eu não posso tirar isso, eu tenho que fazer. Olha, Avaliar. Isso vai ser exigido de você, tá bom? Porque se naqueles meios de dissolução, né? Desculpa, naqueles meios ali da faixa fisiológica, nenhum deles atingiu condições SYNC, como é que você vai justificar isso lá na hora de você dizer que eu escolhi esse meio aqui, tá bom? E mais, você não optando por um meio daquele, você vai dizer o seguinte, mas na formulação que eu estou criando, ela tem X% de laurilsulfato sódico. Certo. Tá? Tudo isso requer da sua parte uma elaboração, uma discussão para que fique tudo justificado, tá? Entendi. Porque senão não vão aceitar o seu ensaio. Tá certo. Obrigada. Mas a pergunta é muito interessante, viu? Muito interessante. Essa questão de trazer o tensoativo para a dissolução, ela realmente suscita várias dúvidas, viu? E a sua pergunta foi interessante para poder ajudar a responder isso aqui. Agora, você tem aqui uma outra pergunta que complementa essa, né? Isso é muito interessante também, tá bom? Porque eu mencionei uma coisa aqui, agora eu preciso voltar nisso, né, Juliana? Então, nessa última live que nós fizemos, né, você não entendeu errado. Para você poder descobrir qual que é o melhor meio de dissolução, você tem que pegar a dose do seu fármaco. Vamos imaginar aqui, Juliana, que o seu fármaco é 100 miligramas, tem 100 miligramas de ativo, tá bom? Para eu encontrar um meio de dissolução adequado para ele, eu tenho que utilizar um meio que me permita, então, dissolver 300 miligramas de fármaco. Tá? Isso para garantir que eu não vou ter a saturação e que a velocidade de liberação, ela vai ocorrer, né, a partir da forma farmacêutica livremente, não por um impedimento do meio. O meio não pode parar de dissolver o fármaco, Juliana. Ele tem que seguir dissolvendo, né? E o que tem que acontecer é que se a formulação ou se o próprio fármaco não são adequados para dissolver, aí vai aparecer o problema. O problema, então, é decorrente da formulação do produto, não é do seu ensaio de dissolução, tá? Muito bem, né? Então, isso está esclarecido por você. Mas aí você tem uma dúvida que você ouviu falar, na verdade, que me foi falado uma vez que achamos que o volume para solubilizar o maior dosado ativo, esse volume deve ser multiplicado por 3 para atender a condição sim. Olha, isso também é uma forma de calcular, né? Porque quando você expressa a solubilidade, você pode dizer lá, você conseguiu tantos miligramas por ml, tá bom? Só que assim, é uma forma um pouco mais complicada de fazer a coisa, viu, Juliana? É mais fácil você pegar o seguinte, são 100 miligramas, eu vou buscar um meio que me dissolva 300 miligramas. Você vai fazer uma continha e aí você que vai determinar o volume. Porque eu não vou fixar o volume, né? Eu vou dizer o seguinte, 500 ml dá? 750 dá? 900 dá? Ou 1 litro? Tá? Então fica mais fácil fazer a continha desse jeito aqui. Eu vou pegar os 300 miligramas e achar onde ele encontra, tá bom? O cálculo mais correto, não é mais correto, o cálculo mais usual, Juliana, é esse que eu estou falando aqui, a dosagem vezes 3, tá? Você ia falar, por favor, pode complementar. Não, era isso mesmo, é porque quando eu fui ver o que era essa condição SYNC e entender, e aí eu conversei com outros colegas, assim, de trabalho, e que eles falaram foi isso, assim, então você acha o volume de meio que solubiliza essa dose que você quer, e aí depois você multiplica esse volume por 3. Não a dose, sabe? Aí eu multiplicaria o meu volume por 3, por exemplo, deu 500. Aí eu poderia usar 500 ou para cima. E aí, quando você falou na live que multiplica a dose, aí eu queria saber se é a mesma coisa, eu posso seguir pelos dois caminhos, ou se o que me falaram estava equivocado. Não, assim,
Se eu tivesse no Palácio do Planalto, eu ia dizer para você que isso aí é fake news, tá ok? Mas eu nem estou lá e nem posso chamar isso de fake news, tá? Porque, assim, essa é uma outra forma. O cálculo pode ser feito desse jeito, né? O cálculo pode ser feito desse jeito. Mas é mais usual, como eu estou te falando, mais simples, né? E é o raciocínio que todo mundo usa no mundo inteiro. Eu nunca vi o cálculo feito desse jeito. É essa questão. Eu tenho 300 miligramas, então eu preciso achar um meio que dissolva 300 miligramas. Agora, veja bem, não vai dar um volume certo, tá bom? Eu vou arredondar isso. Eu consegui 600 ml, dissolve os 300 miligramas no meio X. Eu vou usar 750 porque são volumes mais usuais na dissolução. O 500, o 750, o 900 e 1000 ml. Né? Existem a cuba de 2 litros, que em algumas situações específicas, você vai ter que usar essa cuba de 2 litros, né? Porque alguns fármacos são bem complicados. Né? Certo. Perfeito, Juliana? Perfeito, obrigada. Muito bom, eu que agradeço a sua participação, né? Agora vamos ouvir também as outras perguntas aqui, tá bom? Tá ótimo, obrigada, professor. Imagine, obrigado pela participação, Juliana. Próxima pergunta da Nilza. A Nilza tá por aí, gente? Nilza? Tô sim. Opa, ô Nilza, tudo bem, Nilza? Tudo. Boa tarde para você. Boa tarde. Nós temos aqui, Nilza, eu acho que você fez até algumas outras questões aqui, vamos ver se a gente consegue aqui, porque nós tivemos que selecionar, né, algumas perguntas. Então, eu tenho aqui, né, a sua pergunta, né? Você fala o que é um método padronizado, né, que está lá no Guia 14/2018, né? Um método padronizado teria que ser, né, um método inscrito numa farmacopeia? Pode ser, mas pode ser um método também que foi determinado, que foi acertado, né? Até pela própria empresa, né? É um método que você desafiou esse método, né? Você desenvolveu esse método e está certo de que esse método funciona. Né? Esse é um método que foi desafiado, esse é um método que podemos chamar de padronizado. Né? Agora, quando ele está numa farmacopeia, nem sempre ele tem o poder discriminativo adequado. Tá? Nem sempre, viu? Nós temos métodos, porque a farmacopeia, ela tem métodos para controle de qualidade. Se nós queremos, por exemplo, comparar perfis de dissolução, pode ser que o método farmacopeico não seja mais adequado para isso. Você tem que ter utilizado, então, um método que foi desafiado quanto ao seu poder de discriminar as diversas formulações. Tá? Então, como diria o pessoal, muita calma nessa hora, né? Qual é o objetivo? O que nós queremos fazer? Tá? Então, nós temos as aplicações dos métodos farmacopeicos, eles se prestam a controle de qualidade, né? E também podem servir para você fazer comparações. Se você precisa de fazer comparações e não tem certeza disso, é melhor você testar ou desafiar o seu método. Bom, e você, se você desenvolver um método já desafiando ele é um método que você padronizou. Você tem ali documentação, inclusive, né, de que ele é capaz de discriminar formulações diferentes. Tá? Tá. É isso. Essas coisas assim que ficam um pouco em abertas são um pouco mais complicadas, né? Então, método padronizado, né? O ideal seria ter definido isso. Nem todo método farmacopeico é discriminativo. Exatamente, Nilson. Nem todos são. Por quê? Porque, na verdade, Nilson, o objetivo dele é controle de qualidade. Tá? Entendi. Controle de qualidade. Se eu for pegar esse método, eu estou falando de um método hipotético aqui, tá bom? E comparar formulações com eles, pode ser que eu não consiga chegar lá onde eu quero, viu? Muito cuidado com isso. Tá? Observe que a função de uma farmacopeia, né, é padronizar métodos de análise dos medicamentos. E veja bem, não é comparar produtos.
Isso precisa estar bem claro para a gente não se confundir, né? E achar que um método farmacopeico é obrigatoriamente, necessariamente, um método que vai discriminar as minhas formulações. Inclusive, é sabido, né, que várias empresas, enfim, perderam estudos de bioequivalência porque levaram para estudos de bioequivalência formulações que foram comparadas unicamente com métodos farmacopeicos, né? Não é bem assim, é preciso desenvolver, padronizar um método que seja discriminativo, né? Que um adequado poder discriminatório, né? Porque é muito desagradável você chegar num ensaio num teste de bioequivalência e perder, né? Hoje isso já tá, a situação está melhor no Brasil, mas no começo tinha muito disso, usar método farmacopeico para fazer esse tipo de comparação e chegar lá e quebrar a cara, né? E aí quem que explica isso para o dono da empresa, não é, gente? Olha só o rolo, né? Nilza, espero ter respondido essa sua questão aí, né? Não, respondeu. Obrigada. Tá bom, eu que agradeço a sua participação, Nilza. Vamos aqui para uma próxima pergunta, que é da Laiane Souza. Laiane, tá por aí, Laiane? Oi, professor, tudo bem? Tudo bom, Laiane? Você faz mestrado Tudo aonde, bem. Laiane? Na Poli, Ah, você é da aí do Poli. lado. Aqui do lado, Uhum. na Poli Engenharia Na Química, né? Poliquímica. Ah, Uhum. muito bem, muito bem. Laiane, vamos dar uma olhada aqui, ó. No que se refere à dissolução, como realizar a avaliação do aparato para comprimido de liberação controlada, onde há formação de gel, cuja via de administração é mucosa, né? pH em torno de 7. Muito bem, então vamos lá. Se você está dizendo que a via é a mucosa, né? A mucosa da boca, então já começa por aí. Nós não vamos fazer aquela avaliação na faixa fisiológica, né? Embora isso possa até ser feito, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos aí, talvez um meio de solução mais específico, até uma saliva artificial, tal. Tá. Agora, qual o aparato nós vamos utilizar? Né? Nesse caso, nós precisamos testar esses aparatos, tá bom? Porque você tem uma condição de dissolução um pouco diferente. Então, eu já usei para fazer esse tipo de coisa cesta, e já usei pá também. E já usei também o aparato 3, que difere do aparato 1, que é a cesta, e o aparato 2, que é a pá. Nós temos que desenvolver, trabalhar melhor isso, porque esse comprimido em que há uma formação de gel, você pode ter uma série de consequências aí. A principal delas é, o comprimido ou pode flutuar na cuba de dissolução, ou ele pode aderir, né? É isso que acontece. Exatamente. Quando ele Ele está adere. ele adere, é um pouco mais complicado. Quando adere, nesse caso, a cesta é mais indicada. Ou então, o aparato 3, que são os cilindros recíprocos. Né? O comprimido aderido ao fundo da cuba não é uma situação adequada, porque você vai ter um perfil de dissolução alterado. Por quê, Laiane? Porque você não tem mais toda a área do comprimido exposta. Uma parte dela está protegida lá no fundo da cuba. Entendi. Então, isso leva a alterações no perfil de dissolução, tá? Então, é preciso trabalhar isso. Nesse seu caso, assim, olhando muito rapidamente, Laiane, eu diria para você que o melhor é a cesta. Então, o FDA aconselha a cesta também, mas eu achei um pouco estranho pensando na cesta, os poros, acabar tampando boa parte deles, então também poderia ter algum problema com relação a isso. Pode sim, por isso que você tem que testar. Tá, beleza, então, Tá? professor. Esse tipo de formulação que você tem aí, ele exige um pouco mais de elaboração no perfil de dissolução. Dá um pouquinho mais de trabalho para desenvolver, tá, Laiane? Tá bem. Bom, Obrigada. imagina, eu que agradeço a sua participação. Vamos para o próximo aqui, o Rodolfo Santos. Rodolfo, tá por aí, Rodolfo? Rodolfo? Rodolfo não está presente, gente. Vamos para o próximo aqui, então. Amália. Amália, tá por aí, Amália? Amália? Acho que ela foi tomar um cafezinho, gente. Porque eu vi o nome da Amália aí. Olá, Amália.
Ixi, gente, ela foi tomar um cafezinho aí. Ou então o Estevão atraiu a atenção dela, falou alguma coisa com ela e tirou ela da sala aí. Bom, não sei, talvez ela não esteja mais aí conosco. Vamos para o próximo, então. A Gabriela Amaral. Tá por aí, Gabriela? Gabriela Amaral. Essas são as pessoas que mandaram para a gente perguntas previamente, tá? A gente selecionou algumas para não começar do zero, né? Mas nós vamos aqui, né, também responder, se tiver tempo, as perguntas de vocês aqui. O Tiago Francis, está por aí, Tiago? O pessoal fez perguntas muito interessantes, gente, mas a gente precisa... O pessoal está por aqui para a gente poder responder, né? O Tiago não está presente. Oi. Ô, Tiago, tudo bem, Tiago? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Opa, muito bom. Boa tarde. Nós estamos com um delay aí, você me ouve depois, bem depois do que eu falo, né? Vamos tentar responder aqui, Tiago, a sua pergunta, né? Olha só que interessante a pergunta do Tiago, que é uma pergunta de pré-formulação, tá bom? Eu estou recebendo aqui da minha equipe o comunicado de que a Fernanda Gobo pediu para a gente responder a pergunta da Amália. Voltamos nisso depois então, tá, Fernanda? Vamos seguindo aqui com o Tiago. Olha só, a dúvida do Tiago, gente, sobre pré-formulação. Se o captopril é incompatível com a lactose, como mostram os estudos de compatibilidade entre essas substâncias, por que os medicamentos disponíveis no mercado fazem uso dessa combinação na formulação? Muito interessante, hein, Tiago? E agora? Um estudo de compatibilidade mostrou que os dois são incompatíveis, né? E aí, você tem essa informação, você viu aonde, Tiago? Da incompatibilidade entre os dois. Na verdade, eu já trabalhei na produção de captopril. Perfeito. E na época, isso já fazem alguns bons anos. Perfeito. Na época, o Capotem, se me permitirem aqui a falar, era o medicamento de referência. Parece que eu estive consultando na Anvisa, parece que ele está proscrito, aí pararam, ele não é, enfim, não é mais referência. Tá. E quando a gente busca essa bula do Capotem e de outros, né, genéricos e similares, a gente vê lá, né? Perfeito. E me fala uma coisa, o estudo... Acontece que em alguns seminários da Anvisa, certo. Alguns próprios seminários da Anvisa. Pode continuar, Tiago, que a gente está com esse delay aqui, então eu falo, só depois você me ouve, e o contrário também. Pode seguir, por favor. Alô? Pode seguir, Tiago, por favor. Pois é, alguns Anvisa já falaram que o estudo de estabilidade de longa duração é soberano para os medicamentos. Isso. O que acaba eu peguei esse exemplo, que é clássico, mas acaba contradizendo, mas que contradiz, né? Nós temos comprimidos estáveis com essa formulação, porém, os estudos de compatibilidade condenam essa formulação. Então, a dúvida é essa. Então, vamos lá. Olha só. Primeiro é o seguinte, nós precisamos ver esse estudo em que mostrou essa incompatibilidade do captopril com a lactose. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Precisamos ver isso. Tá. Se o estudo de fato comprova, e porque, veja bem, não é só, quando nós fazemos aqui, por exemplo, no TENFAR, um estudo de compatibilidade, são analisados vários aspectos, né? Inclusive, a gente não avalia só o DSC, avalia o TG, né? E a análise térmica tem que envolver, no mínimo, para decidir pela incompatibilidade, né? A calorimetria diferencial de varredura e a termogravimetria. Nós avaliamos isso, há que se fazer toda uma dedução ali, se de fato há incompatibilidade, tá bom? Perfeito.
Perfeito. Não é só deslocar a curva, significa que automaticamente você tem uma compatibilidade. Perfeito. Mas vamos supor aqui que nesse caso, de fato, nós temos uma incompatibilidade, né? Eles são incompatíveis. Ok. Então, o que acontece? Essa incompatibilidade, Tiago, ela pode não se mostrar durante o prazo de validade do comprimido. Mas eu vou te assegurar, Tiago, que ela vai reduzir o prazo de validade do comprimido. Tá? Então, vamos supor, nós temos o prazo de validade, normalmente, aí, né, o pessoal coloca 2 anos, mas, Tiago, nós temos comprovadamente, né, em muitos casos, prazos de validade poderiam ser superiores, inclusive, a 4 anos. Entretanto, essa incompatibilidade aí, com certeza, iria reduzir esse prazo de validade. Tá? Então, assim, existe a incompatibilidade, entretanto, no prazo de validade, Tiago, que foi estabelecido para esse produto, ele não é tempo suficiente para que ele se mostre. Mas note que isso não quer dizer que não é incompatível, viu? Não é incompatível. Então, quando a Anvisa diz que o estudo de estabilidade ele é soberano, sim. Sim, por quê? Porque, nesse caso, o prazo de validade estabelecido não foi... Ele considera que você tem essa incompatibilidade e ele é o prazo de validade durante o qual o produto se mantém adequado. Você entende isso? É muito importante a gente ter isso em mente. Tá? O que você acha, Thiago? Tá joia. Tá? Em alguns momentos a equipe já discutiu, né, a real necessidade de se fazer o estudo de compatibilidade frente à afirmação de que o estudo de estabilidade seria soberano. Exato. Então questionou-se até a real necessidade de fazer o estudo de compatibilidade. Né? Mas ele é importante? Então, ele é muito importante, viu, Tiago? Ele não pode ser dispensado, não. Inclusive, no conceito de Quality by Design, onde a gente tem que trabalhar firmemente essa questão aí do desenvolvimento, ele é absolutamente indispensável, tá? Eu acho que o que nós temos que verificar é o seguinte, quando você encontra uma incompatibilidade, a recomendação é que ele seja retirado, tá bom? Entretanto, se você quiser ir para um estudo de estabilidade, mesmo com essa incompatibilidade, você corre um risco de que você ter o seu prazo de validade inviabilizado. Ou não. Você pode dar sorte que essa reação química especificamente, que leva a essa incompatibilidade, é uma reação de baixa velocidade, então isso vai demorar para acontecer, entendeu? Mas não dispense os estudos de compatibilidade não, viu, Tiago? Siga firme nisso aí, porque eles são muito importantes e não existe no horizonte, pelo menos até onde eu saiba, uma condenação desses estudos não, viu? Muito pelo contrário, tá? Não. Siga firme aí, Tiago. Sim. Você faz análise térmica, Tiago? Seguimos firmes aí com os estudos, sempre, sem preocupações. Tá joia, muito obrigado. Você faz análise térmica, Tiago? Acho que o Tiago? Na empresa faz. Eu só vejo os resultados. Só vê os resultados. Oi? Então, tá perfeito, só vê os resultados. Então, na verdade, eu interpreto os resultados. Interpreta os resultados. Então, Tiago, seu emprego está garantido por um bom tempo, viu? Fica tranquilo que o negócio está bom para o seu lado, porque a análise térmica é um negócio interessante, tá bom? Grande abraço, Tiago. Muito obrigado, pela sua participação, viu? Boa tarde. Um abraço. Abraço. Temos aqui o Alexandre, pessoal, que tem uma dúvida aqui interessante também. Depois eu vou voltar lá na pergunta da Amália, que a Fernanda pediu que a gente voltasse, né? Ainda nós temos algumas questões, vamos ver se a gente consegue responder pelo menos alguma questão que o pessoal traz aqui para a gente, né? Perfeito. Muito bem. Alexandre, você está por aí, Alexandre? Alexandre, lá do Sul. Alexandre? A pergunta do Alexandre é bem interessante, gente. Mas seria importante que o Alexandre estivesse aí para discutir com a gente.
Vamos seguindo em frente aqui. Vamos voltar lá, então, na pergunta da Amália, né? Que o pessoal... De repente, a Amália até voltou aí. Ô, Amália, você está por aí, Amália? Não, né? Acho que ela realmente não está. Mas a Fernanda Gobo. Fernanda está por aí, Fernanda? Fernanda... Ih, gente, a Fernanda também não está por aí. Bom, vamos responder aqui, né? A Juliana Gomes está pedindo também para que a pergunta do Alexandre fosse respondida. Ok, vamos lá. São todas perguntas interessantes, né? Não estou aqui entrando aqui na fila. Mas olha só, vamos responder aqui para a Amália, né? A Amália está perguntando aí para a gente, né? Das famosas reações de Maillard, né? Como que você suspeita que um princípio ativo é susceptível a isso, né? Só uma amina primária já seria motivo suficiente para não adicionar lactose e outros açúcares redutores? Pois é, Amália, o negócio é o seguinte, precisamos fazer o trabalho que o Tiago faz ali, né? Nós temos que levar isso para um estudo de compatibilidade, né? A análise térmica, principalmente, que é o estudo de compatibilidade mais aceito no mundo todo, né? É um estudo tranquilo de se fazer, desde que, lógico, né, você interprete bem os resultados. E então você vai colocar lá e você vai ver se de fato eles são incompatíveis, né? E o grau em que isso vai acontecer e tal, né? Então, quando suspeitar que um princípio ativo é susceptível? Bom, né? Se é uma amina primária, a gente fica preocupado, obviamente, né? Provavelmente vai dar uma incompatibilidade, né? Agora, só o fato de ser uma amina, nós vamos lá para o estudo de compatibilidade, vamos verificar isso aí. Agora, é aquilo, né? Como também foi a excelente discussão com o Tiago aí. Pode ser que, mesmo que seja incompatível, se você tiver uma velocidade de reação muito baixa, pode ser que essa incompatibilidade ela não surja ainda durante o prazo de validade do produto. Então, isso é uma coisa importante a ser considerada. Então, como que eu resolvo isso, Mário? Estudo de compatibilidade fármaco-recipiente feito por análise técnica. Né? Um estudo, inclusive, que é parte do estudo de pré-formulação. Né? Um relatório de pré-formulação é um documento muito importante para você registrar o seu produto em alguns países, tá bom? Eu espero que seja também no futuro no Brasil. Muito bem, essa é a questão da Amália. Então, o pessoal está pedindo aqui para a gente responder também a pergunta do Alexandre. Então, vamos lá, porque a pergunta do Alexandre é muito interessante mesmo. Né? O Alexandre está por aí? Não, né? De repente, tá, que ele apareceu aí, né? A Juliana está por aí, né, Juliana? Juliana Gomes pediu para que a pergunta do Alexandre fosse respondida. Eu estou, né? por aqui. Tá por aí, né? A Fernanda também está na sala, mas o microfone dela não está aberto, né? O microfone dela não está funcionando, ela está pelo chat. Muito bem, Fernanda. É que como eu não tenho acesso ao chat aqui na minha tela, né? Como eu estou apresentando, então eu só tenho a tela aqui do PowerPoint, infelizmente. Por isso que eu falo para vocês, eu acabo perdendo um pouquinho o controle aqui, por isso que eu preciso da ajuda do pessoal aqui, né? Que está sempre lendo para mim, a Bruna está aqui me transmitindo tudo pelo WhatsApp aqui, a gente consegue tocar o negócio. Vamos lá, então, Juliana, ver a pergunta do Alexandre, né? Porque olha só a pergunta interessante dele, olha, o método para avaliar a solubilidade não necessariamente precisa ser indicativo de estabilidade. Caso eu tenha uma degradação do fármaco em meio ácido, mas olha só, vou responder por partes essa pergunta, porque a nota técnica número 3 da Anvisa, ela traz essas questões e fica um pouco confuso o negócio, porque lá diz que o método, sim, precisa ser indicativo de estabilidade. Bom, quando eu dou curso, então eu faço até algumas provocações aqui, pessoal. Eu pergunto para o pessoal, o método para avaliar a solubilidade não necessariamente precisa ser indicativo? Sim, está escrito na nota técnica que ele precisa ser indicativo de estabilidade.
Tá. Aí eu pergunto para você, por quê? Por que ele precisa ser indicativo de estabilidade? Aí, seguindo aqui, enquanto vocês pensam aí, eu vou seguindo aqui. Caso eu tenha uma degradação do fármaco em meio ácido, por exemplo, e analisar essa solubilidade por espectrofotometria, não corro o risco de quantificar o produto de degradação junto ao meu ativo? Poderia explicar novamente? Ah, bom, aí isso aí já é outra pergunta aqui que eu vou separar aqui, tá bom? Então, vamos lá, gente. Porque eu defendo que você faça estudo de análise de solubilidade por espectrofotometria. Tá, mas se o fármaco se degrada no meio? Gente, a coisa é muito simples. Fármaco, meio que degrada o fármaco, tem que ser descartado. Não se faz solubilidade em meio no qual o fármaco se degrada. Na nota técnica número 3, isso não está bem claro, não está bem colocado. Então, você pensa, então eu tenho que fazer um método indicativo de estabilidade. Tal. Não complica, não complica. Senão nós vamos criar um monstro no ensaio de solubilidade. É simples assim, gente. Imagine você, vamos pegar um exemplo bem facinho que todo mundo, né, sabe. O omeprazol. O omeprazol, todo mundo sabe que ele é instável em meio ácido, certo? Não é, Juliana? Juliana que está me ajudando aqui, a Juliana Gomes, que comprou a pergunta do Alexandre, né, o Juliana? Então, vamos lá. Então, o omeprazol se degrada em meio ácido. Então, quando eu for fazer a solubilidade, gente, vai degradar tudo aquilo lá. Então, como que eu vou avaliar a solubilidade de algo que nem está lá mais, ele foi degradado? Então, esse meio não se presta para fazer dissolução de omeprazol. Ô, professor, mas essa avaliação você faz baseado na literatura? Não, por exemplo, se é um eu vou te explicar. que você não conhece. Tá bom. Eu vou explicar, porque isso é importante, é a próxima coisa que vem aqui, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, um meio que degrada o fármaco, ele não serve, não presta, tá bom? Então, ele precisa ser descartado. Porque se eu for fazer a dissolução dele, o que vai acontecer? Ele vai degradar lá durante a dissolução. Não é isso, não é essa situação que nós queremos, que nós temos, tá? O omeprazol a gente faz até em meio ácido, mas aí o comprimido, a pellet está revestido, aí é uma outra situação. Eu quero provar que não liberou nada, aí é outro papo, né? Mas tá, agora voltando aqui para a questão que a Juliana já está preocupada aqui. Eu preciso, Juliana, mostrar que o fármaco se degrada naquele meio e dizer o seguinte, ó, houve degradação, então deixa ele de lado. Como que eu faço isso? É muito fácil, inclusive por espectrofotometria, Juliana. Eu vou pegar todos os meus meios, tá bom? E vou traçar o espectro de absorção deles, tá bom? E eu faço um ensaio de solubilidade. Quando eu for fazer as leituras destes meios, eu traço de novo faço de novo a varredura. Se houver degradação, Juliana, a varredura vai te mostrar que o espectro de absorção desse fármaco mudou. Se mudou, é porque o fármaco houve modificação lá dentro. E isso não serve para a gente para ser utilizado como dissolução. Você pode fazer isso também como meio de dissolução. Por HPLC, tá? Do mesmo jeito você vai ver, vão aparecer picos, enfim, a coisa vai ficar complicada lá. Você, então, só diz o seguinte, o meio tal degrada o fármaco. Está aqui o espectro, no ultravioleta, provando isso, ou está aqui o meu cromatograma provando isso. Então, é para eliminar o meio, viu, Juliana? É para eliminar ele. Certo, entendi. Tá? É simples assim. Então, você faz o quê? Você pede o impeachment desse meio, tá bom? Você vai resolver um grande problema, Juliana, tá? E aí eu faço assim, então, eu tenho que provar que degradou, por mais que eu saiba que naquele meio não é bom para o meu fármaco, eu tenho que fazer a leitura do meio, tem o fármaco, depois o meio com o fármaco. Eu faria isso, né, Juliana? Mas se você tiver da literatura também, você pode também justificar pela literatura. É sabido, né, na literatura, inclusive tem aqui o trabalho tal, que mostra que o ácido clorídrico degrada em larga escala o omeprazol. Então, esse meio não foi utilizado aqui. Você pode fazer isso também, Juliana. Perfeito. Tá bom? O importante é o seguinte, meio de dissolução ou meio que degrada o fármaco, não presta. Tá bom? Tá bom. Impeachment nele. Obrigada.
Perfeito. Então, respondemos a pergunta do Alexandre, né? E que a Juliana pediu para a gente poder trabalhar também aqui nessa pergunta. Aí temos uma pergunta da Gabriela Ramos. Gabriela, tá por aí, Gabriela? A pergunta da Gabriela. Gabriela, acho que não tá por aí, né, gente? Vamos, então, para a pergunta da Ana Celeste. Ana Celeste está aí, Ana Celeste? Ana Celeste, cruzeirense lá da FUNED. Oi, Ana Celeste, está por aí? Ana Celeste não está, infelizmente, né? A cruzeirense Ana Celeste, eu sou atleticano, está aí fazendo pergunta, mas ela não está aqui. A Ana Celeste, ela está na sala? Cadê a Ana Celeste? Ela está com problema aí de áudio, Ana Celeste? Bom, o pessoal aqui da minha equipe está dizendo que a Ana Celeste está na sala. Então, vamos responder aqui a pergunta da Ana Celeste, né? Como é que está a FUNED aí, Ana Celeste? Está tudo bem por aí? Eu já fui estagiário da FUNED, gente. Eu trabalhei lá na FUNED, né? Então, vamos lá. A Ana Celeste, ela está perguntando para a gente como validar os métodos analíticos de pré-formulação, como DSC, DRX e microscopia laser. Pois é, Ana Celeste, isso aí é um pouquinho diferente, tá bom? O que nós temos aqui? Na pré-formulação, né, muitos dos métodos que nós utilizamos, eles têm muito mais um caráter de pesquisa, tá? O TSC, o DRX, né? A microscopia laser, esses métodos, né? Eles não têm uma forma de validar isso aí, pelo menos eu desconheço, tá bom? Agora, por isso, muitas vezes, eles não são usados como métodos de controle de qualidade, você pode observar isso, né? Eles normalmente não aparecem. Eles são muito mais métodos indicativos para nós, né? De dados do nosso material. Né? Então, por exemplo, a microscopia, né? Microscopia laser deve ser o método de análise de tamanho de partícula para o laser, né? Difração de laser. Como que nós vamos validar isso? Pois é, não tem um método para validar. Né? Como que nós vamos validar o DRX, né, o DSC? Nós podemos, obviamente, fazer algumas coisas. Por exemplo, na análise térmica, o DSC, nós podemos utilizar lá a calibração do equipamento, né? No DRX também tem os padrões para a gente poder fazer isso. Microscopia também, microscopia não, deve ser ali a difração de laser para análise de tamanho de partícula, né? Também tem padrões para a gente poder fazer isso. Mas ele fica mais ali no âmbito de verificação do equipamento, né? Mas, por exemplo, a difração de laser, a gente pode sim desenvolver o método, sim, porque exige desenvolvimento, então você tem que testar várias condições e tal, e avaliar qual que é a melhor condição para você poder fazer a sua análise, tá? Então exige uma certa, um trabalho aí para você desenvolver os métodos, tá bom? E uma coisa muito, muito interessante é que a análise de tamanho de partícula, ela parece simples, mas ela tem algumas coisas que você precisa prestar atenção. Tanto que, às vezes, um resultado de um equipamento não bate no outro equipamento, né? E aí fica aquela briga, qual que é o equipamento que é o melhor? Não é bem assim. Isso tem a ver com o desenvolvimento do método. É preciso desenvolver o método, tá? A análise de tamanho de partícula, ela nunca vai dar o mesmo resultado se você variar as coisas, inclusive o equipamento. Então, você tem que, inclusive, descrever muito bem como você fez essa análise. E é mais ou menos isso que nós precisamos fazer na pré-formulação. Descrever muito bem como foi feita essa análise aí, inclusive mostrando, se for o caso, o desenvolvimento do método da análise de tamanho de partícula de difração de laser. Né? O DSC e o TG são relativamente mais simples de se fazer isso. Né? É basicamente isso. Né? Espero que tenha ajudado, Ana Celeste.
os estudos de pré-formulação, vocês viram, tem várias pessoas perguntando, eles são realmente muito importantes, viu, gente? A gente tem que ter isso, trabalhar isso mais firmemente no Brasil, né? As empresas precisam tocar isso com investimentos, enfim, seguindo em frente, né? Seguindo em frente, eu tenho que ir também, porque o nosso momento também vai se encerrando aqui. Ana Marcela está por aí? Pergunta Ana Marcela, muito interessante. Ana Marcela lá do Axê, fez o nosso curso de Ana Professor, Marcela? tá me E aí, Ana escutando? Marcela, tudo bem? Estou Oi. te escutando sim. Tem um delay aí, às vezes, na minha fala, mas eu estou te escutando sim. Você está bem, Ana Marcela? Tô bem, e você? Tudo bom. Não voltou mais no laboratório para fazer outro curso lá com a gente, Ana Marcela? Ainda não, tem que dar Ainda não. oportunidade para outras pessoas também, né? E em quarentena, né? Curso só aqui mesmo pela internet. Ana Marcela, sua pergunta é muito interessante, né? Você faz o seguinte, bom, quando eu vou fazer, né, um desenvolvimento de um método, eu tenho que ter as formulações para desafiar se o método é ou não é discriminatório. Um comprimido é fácil, né? Eu vou mudar lá, vou colocar algumas coisas, não vou colocar o desintegrante, né? Enfim, posso ter vários. Agora, na suspensão, como que eu faço? Pois é, na suspensão, o principal, pela minha experiência, tá, Ana Marcela, é variar o agente suspensor. Tá? Esse é um ponto importante. Se possível, também avaliar tamanho de partícula. Então, eu micronizo, né? Por isso que lá no nosso laboratório, inclusive, tem um micronizador, porque eu posso produzir amostras, entendeu? Sim. Então, eu ponho uma amostra micronizada, uma amostra não micronizada. Eu uso como agente suspensor uma celulose, desculpe, uma carboximetilcelulose, ou uso um alginato, né? Aí eu já criei duas formulações com dois agentes suspensores diferentes, e eu criei também duas formulações com dois tamanhos de partículas diferentes. Então, eu consigo fazer 4 formulações aí já. Pronto, já tenho aí, eu já posso desafiar o meu método, viu? Então, é possível colocar recipientes que não fazem parte da formulação para desafiar o método? Lógico, desafiar tá. é isso também, porque, pela minha experiência, de novo, Ana Marcela, o que mais afeta na dissolução de suspensões é exatamente o agente suspensor e o tamanho de partícula. Sim. Se eu não puder variar isso, eu não vou conseguir fazer, entendeu? Sim. Pode seguir, por favor. Não, no meu caso, né, desse produto, a gente variou o tamanho de partícula e aumentou muito a viscosidade utilizando o agente suspensor, só que o ativo continua liberando muito rápido. Em praticamente 5, 10 minutos ele libera 100%, sabe? Entendi. Então não dá muito para desafiar. Então é o seguinte, é isso mesmo, é um fármaco, né, é um produto que se dissolve muito rapidamente. Então como é que eu vou desafiar isso? Né? Fica difícil, tá? Então você pode colocar isso, né, colocar essas variações que você promoveu e dizer o seguinte, olha, o fármaco se comporta, mesmo modificando as condições, como um fármaco de dissolução rápida, muito rápida, né? Eu não vou perguntar se esse fármaco se ele é de alta solubilidade, porque se ele está em suspensão, ele deve ser um fármaco insolúvel, né? Pelo menos. Ou vamos lá, pode ser que a base que ele esteja disperso, eu preciso ver isso, hein? De repente ele é um fármaco de alta solubilidade, não? Ele é de alta solubilidade no meio escolhido. No meio de dissolução. E na suspensão, ele está disperso em água também? Não, está disperso. Ele está disperso, exatamente. Em outro meio. Em água. Em água? E aí, quando eu levo ele para dissolução, ele está dissolvendo rápido? Mas aí é meio HCl. Ele é pH dependente de dissolução. Entendi. Muito bem. É isso mesmo, Ana Marcela. É isso mesmo. Você tem um fármaco de alta solubilidade, porém lá no meio em que a formulação está, né, suportada, ela está baseada, ele é um meio que não dissolve o fármaco. É muito comum a gente desenvolver isso, né? Você vê a solubilidade do fármaco, vê onde ele é solúvel, a formulação é desenvolvida naquele meio. Mas na dissolução, você vai usar o que dissolve mais. Esse é um fármaco de alta solubilidade, né? Que se dissolve muito bem nesse meio,
E você nunca vai achar um meio discriminativo para isso aí, né, Marcelo? Tá. É isso mesmo que você fez, você já fez. Segue com o seu estudo que está certo mesmo. Tá? Beleza. Tá bom, professor. Muito Obrigada. bom, Marcelo. Obrigado pela sua participação, viu? Obrigada. Vamos seguindo aqui, gente. Alexandra tá aí? Alexandra. Ó, pessoal, o nosso tempo está se encerrando, mas eu vou fazer uma pergunta aqui de alguém que pelo menos uma pergunta aqui que foi feita aqui para a gente, pela Camila Cecílio. Camila, tá por aí, Camila? Tô sim, professor. A Camila faz uma pergunta um pouco diferente, gente, que eu acho que vocês podem responder melhor do que eu, mas ela pergunta assim, olha, o que faz o diferencial em um bom profissional de farmacotécnica? Bom, eu não sou um bom profissional de farmacotécnica, então eu não poderia responder isso para você, tá bom? Mas, né, eu diria para você o seguinte, como qualquer profissional, eu acho que os colegas que aí estão vão concordar, gostar de estudar. Tem que gostar de estudar, tem que correr atrás, né? Tem que tentar ampliar um pouco esse conhecimento, porque você vê, a gente discutiu aqui pré-formulação, discutiu dissolução, discutiu várias coisas, né? Eu acho que um profissional de farmacotécnica não pode estar muito focado numa coisinha só. Né? Ele não pode ser um ultra especialista de um assunto só, ele tem que ter uma visão um pouco mais abrangente, ele tem que ser uma pessoa mais curiosa, para que você possa, então, enfrentar esses desafios do desenvolvimento. É basicamente isso, tá? Para poder simplificar a sua pergunta. Então, Camila, o negócio é estudar, ser curioso, né? Gostar de aprender e querer fazer diferente. E veja bem, a gente está aí numa mudança de paradigma, que é indo para um novo conceito, que é o Quality by Design, que vai exigir da gente que a gente estude mais, que a gente conheça mais, que a gente amplie mais o nosso leque, né? Tudo isso. Então, eu diria que é assim e no futuro continuará sendo assim, Camila. Tá certo? Tá certo, obrigada, professor. Você quer trabalhar nessa área, Camila? Eu estou no 6º período ainda, na cidade. Eu sou de Goiás, ainda estou no 6º período, mas estou aspirando um estágio nessa área. Então, esse pessoal que tá aí, que estava assistindo a live, todo mundo tem estágio para te dar aí, viu? Você tá garantida aí, Camila. É só estudar que o pessoal vai te levar para lá, pode ter certeza, tá bom? Ok, professor, brigadão, viu? Eu que agradeço. Gente, já estamos aqui ultrapassando o nosso tempo aqui, né? É isso, espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa, né? A gente tentou fazer aqui uma live diferente, aqui tentando ser mais interativo com vocês. Espero que vocês tenham gostado, mas depois vocês podem mandar os comentários de vocês, né? Mandar, inclusive, pode usar o WhatsApp do laboratório, e-mail do laboratório, do jeito que você quiser, dar aí o seu feedback para nós, para a gente poder ir tentando melhorar, tentando ir fazer uma coisa que seja mais útil para vocês nessas nossas interações aqui, tá bom? Eu agradeço muitíssimo a todos vocês, né, que participaram, agradeço muito o pessoal da minha equipe, nossa, esse pessoal do Denfar vale ouro, gente, corre atrás, todo mundo trabalhando, estamos fazendo home office, mas todo mundo trabalhando muito mesmo em home office, e muito bacana a ajuda que o pessoal dá pra gente, né? Ninguém faz nada sozinho, né, pessoal? Agradeço muito a vocês também. Pessoal, as lives não acabam aqui, a gente vai estar fazendo outras coisas, tem outras ideias também, e eu espero contar com a participação de vocês, tá bom? Agradeço muito, muito, muito a todos vocês, tá bom? E foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, viu? Espero vê-los em outras oportunidades, pessoal. E seguimos em frente a nossa quarentena aí, né, gente? Vamos lá, vamos seguir firmes aí até que essa coisa diminua, né? Porque se livrar disso é um pouco complicado, é uma coisa nova. Mas a gente vai vencer, pessoal, a gente vai vencer, tá bom? Muitíssimo obrigado, gente. Até uma próxima, que seja breve.